Boa tarde, meu nome é Miriam, sou aluna do curso de Administração e hoje vou apresentar minha pesquisa sobre o consumo de álcool entre jovens adultos em Picos, no Piauí. Esse tema é de grande relevância para a saúde pública, pois o consumo excessivo de álcool tem sérias consequências físicas, psicológicas e sociais. A realidade em Picos reflete um contexto que, infelizmente, é visto em todo o Brasil. Assim, dados do IBGE mostram que o acesso precoce ao álcool e o aumento do consumo entre jovens tem crescido consideravelmente, com uma grande parte dos adolescentes iniciando o uso de álcool antes dos 18 anos. Isso em 2016. A cidade de Picos, com um cenário de fácil acesso ao álcool e certa aceitação cultural do seu uso, é um lugar interessante para ser investigado essas dinâmicas do consumo e vulnerabilidade. Como justificativa, esse estudo foi motivado pela necessidade de entender os fatores que influenciam o consumo de álcool entre jovens. No Brasil, segundo o CISA, 29% dos jovens entre 18 e 24 anos já consumiram álcool em níveis de risco, e essa faixa etária é a que apresenta os maiores índices de consumo abusivo. Em Picos, a situação é agravada pela falta de restrições à venda de bebidas, o que facilita o acesso dos jovens ao álcool. Minha pesquisa busca contribuir com informações que possam embasar políticas públicas e prevenção e conscientização. Já o objetivo principal da pesquisa foi investigar os padrões e fatores associados ao consumo de álcool e outras substâncias, com foco em grupos vulneráveis, principalmente com os jovens. Especificamente, buscamos entender variáveis como faixa etária, gênero, estado civil, residência urbana ou rural e o nível educacional. A escolha desses objetivos foi embasada com estrutura em estudos nacionais como o IBGE e o CISA e o próprio PENSE, que já indicaram que esses fatores são determinantes para o comportamento de consumo. Sobre a metodologia do estudo, foi observado que, para a condução desta pesquisa, métodos quantitativos e qualitativos. O método quantitativo foi utilizado para quantificar e analisar padrões de consumo de álcool e drogas entre os participantes. A abordagem inclui a aplicação de um questionário estruturado com perguntas fechadas para obter dados específicos sobre variáveis como frequência e intensidade de consumo, essas características demográficas e contextos de uso. Esse método permite que a coleta de dados com foco no objetivo e a realização de análises estatísticas que são essenciais para identificar as tendências e relações entre diferentes variáveis. Já a integração dos métodos, conforme discutido, obteve-se métodos quantitativos e qualitativos, de certa forma, foi crucial para obter uma visão abrangente do fomento estudado. A combinação dos dois possibilitou e permitiu validar e enriquecer os dados coletados. Dentro dos resultados, obteve-se que a faixa etária predominante para o consumo de álcool foi entre 21 a 25 anos, representando 22,8% dos participantes. A segunda faixa etária mais comum é de 18 a 20 anos, com 15,9% dos participantes. Já o consumo de álcool por sexo e frequência, contudo, 43,8% dos participantes são mulheres e 56,2% são homens. A porcentagem de mulheres que consomem álcool é de 48,7%, enquanto a de homens é de 50,6%. Isso demonstra um consumo relativamente equilibrado entre os sexos, com uma leve predominância masculina. A análise dos dados revelou um padrão preocupante no consumo de álcool entre os participantes, embora 35,6% relataram consumir apenas uma ou duas doses em uma única ocasião e 17,8% consumiram de 3 a 4 doses, uma porção significativa de 46,6% dos consumidores apresentam um padrão de consumo de álcool abusivo, ou seja, ingerindo 5 ou mais doses por ocasião. Contrariamente às percepções relatadas por alguns participantes que indicam que 46,4% afirmam
nunca exceder esse consumo de álcool com 20,8% o fazem quase sempre e 7,8% sempre. Os dados sugerem que o excesso é mais prevalente do que a maioria dos participantes pode reconhecer. Apenas 20% dos participantes relataram episódios de consumo excessivo, ou seja, apenas 20% desses participantes relataram que têm consciência própria, que excedem o seu nível. O estado civil, a grande maioria dos participantes é solteira, ou seja, 56,4%, seguida por casados, 15,6%, e união estável, 1,7%. Os solteiros mostram um nível elevado de consumo de álcool comparado aos casados em união estável, sugerindo que os solteiros eles tendem a passar por mais episódios de álcool excessivos. Em relação à residência e escolaridade, a maioria reside em zonas urbanas, 70%, enquanto aproximadamente 28% residem em zonas rurais. O consumo de álcool é mais comum nas áreas urbanas, devido à maior disponibilidade de bebidas e oportunidades sociais. Em termos de nível educacional, 36,6% tem apenas o ensino médio completo, seguido por 19,3% com ensino superior completo. Sobre as preferências de bebida alcoólica, a cerveja possui 33,5%, ou seja, os consumidores preferem a cerveja e, notavelmente, seguida por destilados, com 26,3%. Efeitos do álcool nas emoções e comportamentos. Os efeitos positivos mais frequentes relatados no consumo de álcool incluem se sentir sociável, seguido pelo calmo e depois divertido. Em contrapartida, irritado ou com náusea também se sobressaíram. O impacto do contato com substâncias ilícitas. Cerca de 29% dos participantes relataram ter tido contato direto com substâncias ilícitas, enquanto 71% não tiveram contato. Além disso, 64% dos participantes informaram que amigos ou familiares ofereceram ou presenciaram o uso de substâncias ilícitas, seja em festas, até mesmo em casa, em bares ou até mesmo na rua. Esses dados destacam a significativa influência do ambiente social na exposição ao uso de substâncias, sugerindo que programas de prevenção devem abordar tanto o comportamento individual quanto o impacto do contexto social que estão inseridos os consumidores e os não consumidores de álcool. A influência de experiências familiares no consumo de álcool e o trauma. A maioria dos participantes acredita que experiências familiares com o abuso de álcool ou substâncias ilícitas influenciam o comportamento de consumo, ou seja, aproximadamente 50%. Entre aqueles que tiveram membros da família com problemas relacionados, 30,2% relataram que isso os tornou ainda mais cautelosos. Dos participantes que tiveram experiências familiares com abuso de álcool ou substâncias ilícitas, aproximadamente 40% procuraram ajuda ou até mesmo suporte para lidar com esses traumas. Isso indica uma conscientização e busca ativa por suporte em relação aos problemas familiares associados ao consumo de álcool e substâncias ilícitas. A análise revela que 98% dos 163 participantes que são consumidores de álcool, relataram que os estabelecimentos não solicitam identificação, o que levanta preocupações significativas sobre a eficácia das leis de controle de venda de álcool. Esta falta de verificação pode facilitar o acesso ao álcool, especialmente para jovens e indivíduos vulneráveis. Diante da discussão e conclusão, observa-se que é evidente que o consumo de álcool entre os participantes é influenciado por uma combinação de fatores individuais e sociais. A prevalência de consumo de álcool é alta entre jovens e também adultos, com leve predominância masculina, e tende a ser ainda mais comum em áreas urbanas. A ausência de controle rigoroso na venda de bebidas alcoólicas não é só enfraquece as políticas de prevenção ao consumo excessivo, mas também expõe falhas na aplicação das leis que visam proteger a saúde pública. A não solicitação de identificação pode permitir que indivíduos de outra forma não teriam fácil acesso adquiram bebidas alcoólicas, exacerbando problemas relacionados ao abuso
e substâncias ilícitas. Além disso, a influência da experiência familiar com abuso de substâncias, que leva muitos participantes a buscar ajuda, evidencia a necessidade urgente de políticas mais robustas e abrangentes. Agradeço a, agradeço a atenção. E, em média das considerações finais, eu espero que para o futuro e vejo a possibilidade de expandir essa pesquisa para outras cidades e aprofundar o estudo das motivações e contextos sociais dos jovens e adultos. Em conjunto com os dados do IBGE e do CISA, que já demonstraram que o consumo abusivo de álcool é um desafio nacional, esta pesquisa contribui para fortalecer a base de conhecimento e direcionar políticas públicas mais eficazes. Agradeço a todos pela atenção mais uma vez e fico à disposição para responder perguntas sobre o estudo.